Olá, estamos de volta para a 15ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós encerramos o conteúdo da segunda unidade estudando o conteúdo de brasagem. A partir dessa aula, vamos iniciar o conteúdo da terceira unidade do curso, falando sobre soldagem a arco elétrico. Então vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma introdução para a contextualização do assunto e falar sobre os parâmetros que envolvem o processo de soldagem a arco. Vamos falar sobre o comportamento do arco elétrico na soldagem e o fluxo de calor durante a soldagem. Vamos falar também sobre as fontes de potência para a soldagem a arco elétrico. E, por fim, vamos fazer uma visão geral sobre a soldabilidade de materiais e apresentar os processos mais clássicos de soldagem a arco e as suas características. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, introduzindo o assunto, existe um grande número de processos por fusão que podem ser separados em subgrupos. E dentro desses subgrupos, por exemplo, essa separação pode ser feita de acordo com o tipo de fonte de energia que é utilizada para fundir as peças. Assim, dentre estes, os processos de soldagem, cuja fonte de energia é o arco elétrico, são os de maior importância industrial aqui na atualidade, né? E devido à tendência de reação do material fundido com os gases atmosféricos, a maioria dos processos de soldagem, então, por fusão, irá utilizar algum meio de proteção para de forma a minimizar essas reações. Continuando, a soldagem a arco ela irá englobar os processos de maior utilização industrial, como já falamos. Todos esses processos utilizam como fonte de calor para a fusão localizada o arco, que é uma descarga elétrica em um meio gasoso parcialmente ionizado. Já vimos que este meio gasoso parcialmente ionizado também é conhecido como plasma. Na maioria dos casos, o arco elétrico é mantido entre dois condutores, né, sendo um eletrodo cilíndrico e o metal de base. Contudo, existem processos também em que o metal base não faz parte do circuito elétrico, ou que se utilizam eletrodos diferentes, né, ou eletrodos de diferentes formas, ou diversos eletrodos simultaneamente. Essas vão ser algumas variações de processo que nós vamos estudar no decorrer do detalhamento de cada processo de soldagem. Continuando, em geral, o eletrodo é fundido pelo arco e fornece metal de adição para a solda. Neste caso, estamos falando de soldagem com eletrodos consumíveis. Porém, também existem processos em que o eletrodo, em geral de tungstênio ou de grafite, não irá se fundir de forma apreciável. Nesse caso, temos a soldagem com eletrodos não revestidos. Na imagem do slide, nós temos dois exemplos desses dois processos, né? Então, na imagem da esquerda, temos um processo de soldagem com o eletrodo revestido, caracterizando, né, um dos processos onde o eletrodo é fundido pelo arco, fornecendo o metal de adição para a soldagem. E na imagem da direita temos um processo de soldagem TIG, que utiliza um eletrodo de tungstênio não consumível. Agora vamos falar um pouco sobre os parâmetros envolvidos no processo de soldagem. Então, nos processos de soldagem a arco, a quantidade de calor que é fornecida à junta e, portanto, as dimensões e formato do cordão de solda irão depender desses parâmetros.
a corrente e tensão elétricas fornecidas ao arco e a velocidade com a qual o arco é deslocado ao longo da junta. A imagem esquemática que está aparecendo no slide explica, né, a maneira como esses três parâmetros eles se relacionam entre si. Nenhum deles pode ser analisado de maneira isolada, no momento em que, durante uma operação de soldagem, todos os três estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? Agora vamos detalhar qual a influência de cada um desses parâmetros, então, para o processo. Primeiramente, então, falando sobre a corrente. A corrente de soldagem pode variar de valores inferiores a 1 ampere, como por exemplo no processo de soldagem por microplasma, chegando a valores superiores a 1000 ou 2000 amperes, como por exemplo nos processos de soldagem ao arco submerso. Essa variável vai afetar de forma importante a penetração do cordão de solda e a velocidade de fusão do eletrodo. Portanto, então, irá influenciar na taxa de deposição deste material. Já a tensão de soldagem, ela pode variar tipicamente de menos de 10 volts até valores que podem superar os 100 volts, como por exemplo na soldagem a plasma. Em geral, a voltagem ou a tensão irá controlar o comprimento do arco e a largura do cordão de solda. Por fim, quando a fonte de calor se desloca ao longo da junta, então estamos falando da velocidade de aplicação, a velocidade de deposição do metal. Então, a velocidade de soldagem irá controlar a quantidade de calor que é fornecida ao longo desta junta. Assim, quanto maior for a velocidade de soldagem, menor vai ser a quantidade de energia recebida por unidade de comprimento da junta. E dessa forma, né, então, menores serão as dimensões desse cordão. Ora, se a velocidade está muito alta da passagem do eletrodo ao longo da região da junta, isso significa que, como essa velocidade é alta, pouca energia é transferida a cada espaço, a cada fração, a cada milímetro daquela região da junta de soldagem. E como pouca energia é transferida, então a fusão do material também é menos expressiva. Se há menos energia, portanto há menos fusão do metal de adição, então há menores dimensões também do cordão de solda aplicado. Deve-se deixar claro que, para se garantir uma estabilidade e controles adequados do processo e também se obter um cordão de solda com formato adequado, não se pode selecionar valores de corrente, tensão e de velocidade de aplicação de maneira independente. Esses três parâmetros precisam trabalhar juntos para que a gente tenha uma deposição de cordão de solda eficiente, para garantir uma plena união entre as peças que estão sendo soldadas. Além disso, cada processo de soldagem a arco possui uma extensa lista de variáveis adicionais e elas devem ser levadas em consideração ao se determinar as condições de soldagem para uma dada aplicação. Nós vamos ver nas próximas aulas, quando estivermos detalhando esses diferentes processos de soldagem, que além desses três parâmetros, cada um desses processos também vai ter algumas particularidades a serem levadas em consideração. Então elas vão entrar, né, como fatores de análise para a seleção dos valores dos parâmetros a serem trabalhados na operação de soldagem.
Então, algumas dessas variáveis serão apresentadas e discutidas na descrição dos principais processos de soldagem a arco que iremos estudar nesta unidade. Continuando, vamos falar um pouco sobre o arco elétrico na soldagem. A fonte de calor mais utilizada na soldagem de fusão, já falamos, é a partir do arco elétrico estabelecido entre os dois condutores, ou seja, entre o eletrodo e a peça a ser soldada. E dentro dessa análise da fonte de calor do arco elétrico como fonte de calor para este processo, precisamos parar para considerar alguns pontos que são a concentração adequada de energia, a facilidade de obtenção deste calor a partir do processo de arco elétrico, o baixo custo relativo desses equipamentos, dessas fontes de arco elétrico, em comparação a outras fontes de calor utilizadas em processo de soldagem, e também essas fontes são mais utilizadas devido aos níveis aceitáveis de risco à saúde. O que quer dizer os níveis aceitáveis de risco à saúde? Não é que está se aceitando que o operador vá sofrer algum prejuízo na sua integridade física. Isso significa que esses níveis aceitáveis estão relacionados à facilidade de combate ou de minimização desses riscos, ou seja, uma maior facilidade de proteção contra esses riscos. Falando um pouco sobre os processos de soldagem por fusão a arco elétrico, em relação ao tipo de proteção para esse processo, podemos ter proteções gasosas, proteções por fluxo, ou até mesmo essas duas proteções atuando de maneira conjunta dependendo do processo. No caso da proteção gasosa, ela é muito mais aplicada tanto a processos com eletrodo consumível como não consumível, e dentro deles podemos citar os processos conhecidos como o MIG-MAG e o TIG, e outros pouco menos utilizados ou não tão conhecidos como esses clássicos, que são arame tubular e plasma. No caso da proteção por fluxo, ela é praticamente exclusividade do trabalho com eletrodo consumível, e neste exemplo, nessa situação, o processo mais característico de soldagem será o processo com eletrodo revestido, também aparecendo outros como o próprio arame tubular, se utilizado na técnica autoprotegido, e o arco submerso. Continuando, então as temperaturas que são geradas no processo de soldagem a arco elétrico, elas podem variar de 5.000 até 30.000 Kelvin. Uma consequência disso é que a matéria passa a existir no seu quarto estado, ou seja, o plasma, que é composto por um gás altamente ionizado, porém eletricamente neutro. E isso vai consistir, numa descarga elétrica controlada entre dois eletrodos, este arco, que é sustentada por um gás ionizado, que é o próprio plasma, assim produzindo energia térmica suficiente para a fusão localizada do metal base e de adição, se o metal de adição existir no processo. Na imagem do slide podemos ver um exemplo aplicado no processo de eletrodo revestido, sem e com a presença do arco elétrico. Então, na primeira imagem, a da esquerda, podemos ver o instante inicial do processo, quando o arco ainda não foi formado, temos
o eletrodo e o metal base sem o circuito elétrico fechado entre eles, e no momento que há o toque inicial do eletrodo fazendo o contato elétrico, fazendo a abertura do arco e com a manutenção desse arco, já podemos ver o jato de plasma atuando, né, que vai fazer com que o eletrodo se funda e este material seja depositado na junta. Continuando, para se obter um arco elétrico, então é preciso que o eletrodo e a peça a ser soldada estejam conectados a uma fonte de energia elétrica, né? Assim que se consegue estabelecer aquele contato inicial e fazer a ignição deste arco, que depois será mantido com a continuidade do processo. Com isso, aparece um diferencial de potencial entre o eletrodo e a peça a ser soldada, ou seja, eles ficam energizados. Isso significa que há uma tensão elétrica entre eles, entre esses condutores. Na prática, essa tensão varia de 15 a 90 volts, de acordo com as literaturas clássicas, que é chamada de tensão em vazio, ou seja, a tensão sem corrente elétrica. E, enquanto houver um espaço entre o eletrodo e a peça, não haverá corrente passando por eles. Isso visto que o ar funciona como um isolante elétrico. Para iniciar o arco, basta que encoste, né, o eletrodo e a peça, e isso vai ocasionar imediatamente uma queda de tensão, formando o arco. Com o arco estabelecido, aquela região do ar que inicialmente era um isolante, ela passa a ser ionizada, se transformando em plasma e passando a ser condutora. E assim, este arco elétrico passa a ser mantido para a continuidade do processo. Então, a variação da tensão no arco elétrico com a corrente de soldagem é conhecida como a curva estática do arco elétrico. No gráfico do slide, podemos ver alguns exemplos, né, de relação entre tensão e corrente, e a relação também em relação às distâncias deste arco. Esta é a curva característica do arco elétrico. Continuando, falando agora sobre o fluxo de calor durante o processo de soldagem. Em relação ao fluxo de calor, temos que a eficiência da fonte de calor aplicada no processo, ela será igual ao rendimento térmico que ocorre no processo de soldagem. Ou seja, a partir do momento que o arco elétrico é iniciado, que há o contato, né, do arame, do eletrodo com a peça, iniciando este arco e o arco se mantendo, passamos a ter um calor gerado para a fusão deste eletrodo e a sua consequente deposição na peça, na junta, e este aquecimento ele é transferido, né? Então, a ignição, a abertura do arco faz aquecer esta região até a temperatura que permitirá a fusão deste eletrodo, e este calor será transmitido também para a peça. Assim, temos que o rendimento térmico deste processo de soldagem será dado pela razão entre o calor transferido para a peça, né, sobre o calor gerado no arco elétrico estabelecido. Continuando, a partir disso podemos estabelecer o rendimento térmico dos processos de soldagem a arco elétrico. Então, os valores apresentados aqui no slide são valores baseados em literatura para os processos mais conhecidos, mais trabalhados, como os processos de eletrodo revestido, MIG-MAG
TIG, soldagem a plasma, arame tubular e arco submerso. Essas simbologias à esquerda do nome de cada processo são as simbologias determinadas pela Associação Norte-Americana de Soldagem, segundo a qual nós aqui no Brasil também respeitamos, né, para trabalhar os nossos processos de soldagem. Continuando, o perfil térmico na junta irá representar a variação de temperatura do material em função do seu comprimento. Então, se formos analisar o perfil térmico na região de soldagem, numa junta de soldagem, temos que o pico dessa temperatura será encontrado na zona fundida, ou seja, na própria zona onde foi aplicado o cordão de solda. E essa temperatura vai diminuindo à medida que nos afastamos dessa zona fundida, então passando pela zona termicamente afetada e reduzindo bastante posteriormente no metal base. Os fatores que irão influenciar na taxa de crescimento então dessa temperatura são o aporte térmico, a temperatura de pré-aquecimento e a condutividade térmica do material que está sendo aplicado. Agora falando sobre fontes de potência para soldagem a arco elétrico. Temos algumas classificações de fontes. Então, trabalhando com fontes eletromagnéticas, que são as fontes convencionais, essas podem ser divididas com transformador, ou seja, fonte alimentada por corrente alternada e fornecendo corrente alternada. Então ela transforma alta tensão e baixa corrente da rede de fornecimento em baixa tensão e alta corrente, necessária à soldagem utilizando a corrente alternada. Ela pode ser conversor, na qual é alimentada por corrente alternada e fornecendo corrente contínua, e pode ser retificadora, sendo alimentada por corrente alternada e fornecendo corrente contínua ou corrente alternada. Podem ser fontes eletrônicas, as quais usam dispositivos semicondutores para controle direto da tensão ou corrente de saída da máquina. Lembrando que nas fontes convencionais este controle é essencialmente mecânico. E podem ser também fontes universais, as quais são fontes eletrônicas multiprocessos. Continuando, agora apresentamos alguns fatores importantes a serem considerados na seleção de uma fonte de potência para soldagem a arco elétrico. Então, no processo de seleção da fonte mais apropriada à tal aplicação, deve-se selecionar a que contiver, né, a maior quantidade, ou a que contemplar a maior quantidade desses pontos que sejam adequados ao processo, à sua aplicação. Esses fatores são o processo em que a fonte será utilizada, a necessidade de alterar o tipo de curva característica, seja tensão ou corrente constante, a necessidade de variar a tensão de circuito aberto, o tipo de corrente, como corrente contínua, corrente alternada, ambas ou corrente pulsada, o intervalo entre a mínima e a máxima corrente de soldagem, o ciclo de trabalho, ou seja, o tempo de arco aberto em relação ao tempo total de soldagem, a tensão, frequência, potência e número de fases disponíveis na rede,
as constrições econômicas, a qual o capital disponível, por exemplo, vai ser um fator bastante importante, a robustez e confiabilidade desta fonte, principalmente para trabalhos de campo também, a simplicidade de manutenção desta fonte, o atendimento às normas e códigos vigentes no país em que ela vai ser utilizada, a necessidade de controle remoto ou automação dessa fonte e ajustes simples das operações. Então, no ato da seleção de uma fonte a ser aplicada em processo de soldagem a arco, deve-se escolher a que mais contemplar esses pontos que são importantes na sua aplicação. Continuando, em relação a esses fatores a serem considerados, no slide podemos ver algumas curvas que são interessantes para se levar em consideração durante a análise desses fatores, que são as curvas características da fonte e as curvas características do arco, onde temos representando as variações de corrente que levam às variações de tensão e vice-versa, e também as curvas de fonte de corrente constante e curvas de fonte de tensão constante, nas quais, para pequenas mudanças em corrente, irão causar grande mudança em tensão, no caso de fontes de corrente constante, como temos, exemplo, os processos de soldagem a eletrodo revestido e também os processos de soldagem TIG, e também nas fontes de tensão constante, onde para pequenas mudanças na tensão tem-se grandes mudanças na corrente, que são características dos processos MIG-MAG, arame tubular e arco submerso. Continuando, é importante levar em consideração o ciclo de trabalho ou o fator de trabalho. Como vimos, é a porcentagem de tempo em que uma fonte de soldagem poderá prover uma dada corrente com o arco aberto em um ciclo de 10 minutos, sem exceder um limite pré-determinado de temperatura. Alguns exemplos de ciclo de trabalho em soldagem estão a seguir: 200 amperes a 40%. Isso significa que essa fonte pode trabalhar a 200 amperes para uma soldagem de 4 minutos e depois repousando por 6 minutos. Ou 20%, aplicando essa soldagem por 2 minutos e repousando por 8 minutos. Ou a 100%, no caso, 90 amperes sendo aplicados a 100%, significa dizer que ela pode ser utilizada sem descanso, ou seja, mantendo a corrente de 90 amperes pelos 10 minutos do ciclo. Continuando, importante detalhar um pouco mais também o grau de proteção IP, ou seja, ele representa a proteção de um equipamento contra partículas sólidas representadas pela letra I e líquidas, principalmente a água, representada pela letra P. Então, para determinar o grau de proteção IP, teremos dois numerais, um número para o I, outro para o P, os quais estão destacados na imagem do slide com as suas respectivas legendas. Continuando, agora falando um pouco sobre soldabilidade. Então, soldabilidade seria a capacidade ou a facilidade
de um material de se deixar soldar, de ser soldado, atendendo-se aos requisitos pré-estabelecidos em normas e projetos. A soldabilidade metalúrgica é a capacidade de um material em responder bem a todos os fenômenos metalúrgicos impostos pelo procedimento de soldagem que foi adotado ou que foi selecionado. A soldabilidade operacional vai dizer respeito às questões operacionais do procedimento de soldagem, o projeto e preparação da junta, método de execução da soldagem, se esta soldagem é manual, mecanizada ou automatizada, além das características dos próprios materiais envolvidos em relação ao metal base e em relação aos eletrodos utilizados. A soldagem em serviço irá dizer respeito a como o material se comporta após a soldagem em serviço, ou seja, está relacionada com a vida útil do material soldado, o desempenho do material soldado em serviço. Trazemos nesse slide exemplos, de soldabilidade em alguns materiais soldáveis mais aplicáveis, como por exemplo do aço baixo carbono, médio carbono, alto carbono, aços ligados, aços de baixa liga, média liga, alta liga, aços inoxidáveis e as ligas de alumínio, cobre, titânio, níquel e o ferro fundido. Por fim, agora trazendo um comparativo entre características dos principais processos de soldagem por fusão. Este quadro é interessante porque ele apresenta as cenas dos próximos capítulos, nos quais em processos temos os processos de soldagem por fusão mais conhecidos e que vamos detalhar a partir das próximas aulas, ou seja, os processos de soldagem que estão contidos dentro desse grupo de processos de soldagem a arco elétrico e as características ou as particularidades desses processos e como cada um deles se comporta em relação a esses fatores. Assim, este quadro comparativo é uma ferramenta de bastante auxílio, com uma certa objetividade no momento em que for necessário realizar a seleção do melhor processo a ser aplicado em uma dada situação de soldagem. E com a apresentação deste quadro comparativo ficamos por aqui e até a próxima aula.